Jovem Pan Saúde. Oferecimento Ampla. Muito mais que um plano, um compromisso com você. Isso é Ampla. Jovem Pan Saúde. Fertilidade e congelamento de óvulos, um tema que interessa a cada vez mais mulheres. Muitas querem ser mãe, mas também construir uma carreira, viajar, viver outras experiências antes da maternidade. Só que a fertilidade está muito ligada à idade e esse planejamento nem sempre é simples. E quando a gravidez não acontece? Existe uma idade ideal para congelar óvulos? Qual é o momento certo de procurar um especialista? Bom, para responder essas e outras dúvidas, o Jovem Pan Saúde recebe hoje o Dr. Matheus Roque, especialista em reprodução humana, e também o Dr. Vinícius Bacega, que é ginecologista, obstetra e também especialista em reprodução assistida. Sejam muito bem-vindos. Bom, já vou fazer a primeira pergunta, doutor Matheus. De fato, tem uma idade correta para ser mãe? Passada essa fase, a mulher não vai conseguir mais engravidar? Na verdade, acho que esse é o grande desafio que tem e toda... É uma pressão enorme em cima das mulheres. Não é? A gente fala sobre o relógio biológico, que é tudo que vocês já ovularam, tudo que vão ovular ainda durante a vida de vocês já nascem com isso, então aquele armazém, aquele estoque de óvulos que vai sendo gasto ao longo do tempo, esse estoque vai diminuindo, geralmente aquela preocupação com relação à quantidade, acabou, vou entrar na menopausa, essa normalmente é a preocupação, mas um ponto muito mais importante é a questão da qualidade desses óvulos, que eles vão diminuindo a qualidade, por mais saudável que aquela mulher esteja e tudo, principalmente depois dos 35 anos de idade, essa qualidade vai diminuindo de maneira importante, diminuindo chance de gravidez, aumentando o risco de aborto e risco de doenças também. Então, pela natureza, quanto antes a gente engravidar seria melhor, mas a gente sabe que isso no mundo inteiro, a rotina, o dia a dia de hoje, as mulheres estão deixando para engravidar cada vez mais tarde e sempre essa pressão entre a vida pessoal, profissional e a questão da maternidade. Quando será que eu vou conseguir? As diversas dúvidas que surgem. O senhor falou então em 35 anos, né? Também, doutor Vinícius, queria ouvir até a opinião sua a respeito até da prática clínica, o que você escuta das pacientes, né? Chegam muitas lá no seu consultório, 35 anos, o que eu faço agora, né? E também a qualidade, se ela pensar em congelar os óvulos, né? Eu vou conseguir depois dessa idade? Eu acho que a sua pergunta foi exatamente... Eu preciso engravidar até os 35 anos? E a resposta é não. A gente sabe que, na verdade, tem se tornado cada vez mais difícil as mulheres engravidarem até os 35 anos, coisa que antigamente era, talvez, uma rotina, né? Engravidar antes dos 35 anos. Então, acho que exatamente por isso a mulher ter assumido um papel na sociedade mais importante, se dedicar mais à carreira, ou às vezes até mesmo por não ter encontrado ou parceira ou parceira. Né, naquele momento, acaba-se então postergando a maternidade. A preservação da fertilidade, que então é o congelamento de óvulos, falando aqui na nossa pauta de hoje, ela vem exatamente para isso, como diz o nome, para eu preservar a fertilidade e para que eu possa utilizar lá no futuro, mantendo então essa qualidade desses óvulos e também mantendo boas chances de gravidez, mesmo se essa mulher optar por engravidar após os 35 anos. Existem outros fatores além da idade, né, que podem prejudicar também nessa questão da fertilidade e dificultar, por exemplo, a mulher que quer engravidar? Outro ponto extremamente importante, quando se fala em fertilidade, geralmente se olha exclusivamente para a mulher, cai o peso todo sobre aquela mulher. Mas a infertilidade é uma das doenças mais democráticas que tem, que ela atinge as causas de infertilidade, são tanto fatores na mulher quanto fatores no homem também. Então, é muito importante, é claro, a idade é um fator, mas a infertilidade é uma dificuldade, uma diminuição nas chances de gravidez. Sempre muito importante dizer que a infertilidade não significa esterilidade. Esterilidade é aquela impossibilidade, você não vai engravidar de maneira natural. Então, o passar do tempo, atualmente, a idade da mulher é um dos principais fatores de infertilidade, com essa diminuição nas chances e dificultar também resultados em tratamentos. E aí que surge a questão do congelamento de óvulos, que não é a garantia de um bebê lá para frente, mas é potencializar as chances, caso venha, a necessidade de um tratamento de reprodução lá para frente, mas outros fatores importantes, endometriose também um fator muito prevalente, quadros infecciosos e quadros ovulatórios, mas principalmente considerar sempre, se eu estou falando em infertilidade conjugal, considerar o casal e os fatores masculinos também, que metade dos casos estão presentes na infertilidade. Ou seja, doutor Vinícius, o homem também deveria ir atrás, procurar, porque às vezes
tá ali na tentativa, eles não estão conseguindo engravidar e a responsabilidade sempre cai para a mulher, né? Às vezes a gente vê na rotina do consultório, né? Às vezes até pacientes que, por exemplo, estão noivas, mas não querem engravidar naquele momento. E é muito importante, assim, na hora que você está fazendo essa avaliação, não só focar também ali só no fator feminino, né? Então, eu estou falando, seria o ideal para você ter uma porcentagem X, né, de chance, como o Matheus disse, nunca vou ter 100%, né? Mas para a gente trabalhar dentro dessas porcentagens, prospectando o tratamento dela ali no congelamento de óvulos, eu estou considerando que nada mais além do fator idade vai interferir ali na hora que eu for utilizar esses óvulos no momento da fertilização, né? Mas aí a gente não avalia, por exemplo, um fator masculino, às vezes eu tenho um fator masculino grave, que quando eu for lá no futuro descongelar esses óvulos, fazer a fertilização, isso vai sim impactar e pode impactar, né, em relação à chance de formar embriões geneticamente normais para transferência. Então, isso é muito importante. E essa porcentagem que o senhor disse, tem algum exame que a gente consegue detectar, né? Tem até, se fala de um exame de sangue que você consegue ver a quantidade de folículos que ainda estão disponíveis ali, né? É a reserva ovariana que se fala? Exatamente. A gente tem 2 pontos. A questão da reserva ovariana, que é esse estoque de óvulos. É possível, né, vamos falar contagem de folículos, é possível às vezes fazer um ultrassom, início de ciclo menstrual, ver a quantidade de folículos que a gente tem para ter uma ideia dessa reserva, e o exame de sangue, que é o hormônio antimileriano, que é o principal marcador dessa reserva ovariana. O que é muito importante é que isso é um marcador de quantidade, de reserva e não de qualidade. A gente não tem nenhum exame específico que a gente faça para dizer qual que é a qualidade do óvulo. A gente consegue dizer a qualidade genética daquele óvulo, se for fertilizado ou naturalmente ou no tratamento e formar um embrião, a chance desse embrião ser geneticamente normal ou o risco dele ter alguma alteração genética é o que está relacionado à idade. Então, isso é que a gente fala da qualidade do óvulo relacionada à idade, consequentemente, a relação com a qualidade genética desse embrião. Então, a gente tem essa balança. Quando a gente vai para os tratamentos, o número de óvulos, a quantidade é extremamente importante para compensar a questão da qualidade. Ou seja, esse exame de reserva ovariana, às vezes, pode até causar, um efeito ao contrário, até para o psicológico daquela mulher, né? Ela vai falar, nossa, eu não vou conseguir engravidar nunca. E às vezes não é isso, né? Não, isso é muito importante, porque o antimileriano ou a reserva ovariana em si, ela, isoladamente, isso não é uma causa de infertilidade. A gente vê, às vezes, muitas mulheres com aquele estigma, meu Deus, fiz antimileriano, está um valor muito baixo, não vou conseguir engravidar. Mas, então, a reserva não vai diminuir as chances dela engravidar. Se tem lá 35 anos de idade, aquela mulher, se ela tem uma baixa reserva e a amiga dela tem uma boa reserva ovariana, em teoria, as chances de gravidez natural vão ser as mesmas. Sim. Essa reserva passa a ser muito importante quando se pensa no congelamento de ovos, que está relacionado à quantidade de ovos que a gente vai ter, ou mesmo com uma fertilização in vitro relacionada à quantidade de ovos que a gente vai ter. Porque quanto mais ovos a gente tem, maior a chance de sucesso de um tratamento. Mas naturalmente, independente de como esteja a reserva dessa mulher, é um óvulo que ela vai ovular a cada mês. Então, de maneira natural, uma baixa reserva normalmente não é a causa de infertilidade. Outros fatores são muito importantes serem avaliados. Às vezes os pacientes ficam com dúvida disso, né? Vários pacientes, tem uma delas inclusive que é médica que foi para fazer um congelamento de óvulos, mesmo em idade muito precoce, porque ela tinha um histórico de menopausa precoce na família. Então, com 31 anos de idade, ela estava fazendo esse congelamento. Já tinha um diagnóstico de uma reserva diminuída para a idade dela. E a nossa conversa foi exatamente essa, né? Você vai fazer o congelamento, mas a principal pergunta dela era, Vini, eu vou realmente ter que, quando eu for engravidar, eu preciso ir direto utilizar meus óvulos ou eu posso tentar engravidar naturalmente? Sim. Eu falei para ela, olha, você ter uma baixa reserva não significa que você vai ter uma dificuldade para engravidar. Basta ter um óvulo maduro e viável para ser fertilizado e formar um embrião. E foi exatamente o que aconteceu. Ela engravidou 2 anos depois, de forma natural, e agora, recentemente, ela está com quase 40 anos, na verdade, agora. E a gente descongelou os óvulos que ela tinha congelado lá com 31, ela está grávida novamente. Olha só, eu também, exatamente. Importante. Uma amiga que fez isso, estava com medo, chegou aos 40 anos, não sabia nem se ela queria ser mãe. Sim. E aí, por pressão, enfim, do próprio marido, congelou os óvulos e acabou engravidando naturalmente. Isso acontece muitas vezes, né? Sim, isso tem. A infertilidade, às vezes,
vezes, o caso, não só pensando no congelamento, mas um casal que está enfrentando a infertilidade, às vezes a gente faz toda a avaliação, indica um tratamento de fertilização in vitro, às vezes aquele casal está se preparando para uma fertilização ou fez tratamentos e não teve sucesso e engravida naturalmente. Então é isso, a infertilidade não há impossibilidade de gravidez, são menores chances de que ela ocorra ali de maneira natural. E com o passar do tempo, quanto mais tempo aquele casal está tentando, menores são as chances, quanto maior a idade da mulher, menores são as chances também. E aí o congelamento é para potencializar a chance dessa mulher conseguir ter uma gestação com o próprio óvulo, com o próprio material genético, caso ela precise de um tratamento lá para frente. Então se lá para frente, ok, congelei óvulos agora, como o Dr. Vinícius falou, não necessariamente ela vai precisar utilizar aqueles óvulos. Mas, se lá para frente ela tentou engravidar, passou 6 meses, 1 ano, não teve uma gravidez, e ela vai ter uma indicação de uma fertilização in vitro, lá para frente ela vai ter menos óvulos e uma menor qualidade por causa da idade. Então, ela usando esses óvulos de agora, ela vai ter um maior potencial. Então, o congelamento não é a certeza, não é a garantia do bebê com aqueles óvulos, mas é potencializar chances daqueles óvulos. Aqueles óvulos permanecem com a qualidade genética de quando eles foram congelados, da idade da mulher ali. E lá para frente, independente da idade dela, mesmo que ela já tenha entrado na menopausa, por exemplo, ela pode ter uma gestação com esses óvulos que foram congelados anteriormente. Então vamos falar do congelamento de óvulos? Como que funciona, né? Porque é um tratamento, a mulher precisa se preparar, usa-se hormônios também. Exato. Eu acho que o preparo, na verdade, começa quando a gente está fazendo essa parte da avaliação da reserva. Eu falo muito isso para as pacientes porque eu acho que a gente trabalha muito com expectativas, a gente está esperando qual é o número de óvulos, né? O que mais o paciente quer saber, qual o número de óvulos que eu vou ter, a minha reserva está adequada para a minha idade, está baixo, eu vou precisar fazer um único tratamento ou não. Então, acho que isso é o principal ponto antes de eu iniciar o hormônio, porque a gente sempre vai falar o tratamento, vou pensar no hormônio. Mas antes disso, acho que a gente tem que alinhar essas expectativas, obviamente fazendo tanto a avaliação ali pela contagem de folículos ou pela dosagem do antimileriano, lembrando que nenhum deles é assim 100% fidedigno. Então, às vezes, a gente acaba até fazendo a junção dessa avaliação do antimileriano com a contagem de antrais para eu alinhar essas expectativas do que a gente está aguardando no final desse processo todo. Então, feito isso, aí sim a gente inicia, né? A gente vai escolher protocolo, dose de medicação individualizado para aquela paciente, né? De acordo com o que a gente espera da resposta do ovário daquela paciente. E aí eu vou ter um período mais ou menos aí de mais ou menos 10, 11, 12 dias de uso dessa medicação, em média isso, até que a gente consiga, então, aí definir a data exata da coleta dos óvulos. Então, durante esse período, a gente vai fazer alguns acompanhamentos com ultrassom para ir acompanhando o crescimento desses folículos até que eles atinjam ali determinados parâmetros que são necessários para a gente poder agendar a coleta. E feito isso, nós então aplicamos uma última medicação no tratamento e seguimos para o dia da coleta dos óvulos, em média lá entre 34 e 36 horas após a aplicação dessa última medicação. E daí, então, é feito a aspiração folicular, que nós chamamos, né, que é a coleta dos óvulos, feito sob sedação, né, então é guiado por ultrassom transvaginal e que a gente vai, então, aspirar o líquido folicular, que é o líquido que está contido dentro desses folículos, e aí nós vamos, então, colocar no microscópio e checar quantos óvulos nós tivemos ali no final daquele processo todo. E na primeira tentativa já consegue ou pode ser que haja necessidade de repetir outras coletas? Isso varia muito. A gente sempre vai, depois de um tratamento, conversar com aquela paciente sobre quais são as perspectivas com aquele número de óvulos que foram congelados, baseado na idade dela. Com a sua idade, esse número de óvulos, você tem tal probabilidade de ter o seu bebê lá para frente, caso precise utilizar esses óvulos. Teoricamente, quanto mais óvulos essa mulher tem congelado, mais melhor. Tentativas, né? Sim, às vezes em um tratamento consegue uma grande quantidade, às vezes precisa de mais tratamentos, mas independente da quantidade, esses óvulos vão trazer uma maior chance lá para frente. E o que é importante, o Dr. Vinícius falou, esse período de estimulação ovariana, os hormônios que essa mulher usa, esses hormônios eles não criam mais óvulos, não criam mais folículos. Perfeito. Então esses hormônios eles são simplesmente para a gente aproveitar essa reserva. Então a mulher tem ali o estoque de óvulos, vai recrutando esses óvulos constantemente, vai perdendo centenas de óvulos todos os meses e alguns deles ali 3, 4 meses depois chegam num estágio que é o que a gente vê no ultrassom, que são os folículos antrais, que você falou do ultrassom, e esses folículos ali ele é sensível ao hormônio. Então, ou o hormônio que essa mulher produz, um ciclo natural que faz com que um folículo cresça e esses outros são inibidos de crescer e são jogados fora,
quando a gente faz uma estimulação ovariana, os hormônios, o Dr. Vinícius falou, 10, 11, 12 dias de hormônios, são os mesmos hormônios que essa mulher produz naturalmente, que a gente dá em doses mais altas para aproveitar esses folículos menores, que seriam desperdiçados, para a gente aproveitar no tratamento. Então, se aquela mulher tem uma reserva ovariana muito baixa, faço um ultrassom, tem lá 3 bolinhas, lá 3 folículos, eu posso dar o hormônio que for, que eu vou ter no máximo 3 óvulos ali. Então, a gente não cria mais óvulos e, ao mesmo tempo, quando a gente aspirei 5, 10, 15, 20 óvulos, a gente não está gastando a reserva daquela mulher também, que é muito comum a pergunta também, né, Vini? Da gente, mas poxa, aspirei 10, 15, 20 óvulos, vou antecipar a minha menopausa, eu perdi 10, 20 meses da minha vida reprodutiva, e não, aqueles óvulos ali seriam perdidos naquele mês de maneira natural. Com o avanço, tecnologia, inteligência artificial, os algoritmos, tudo isso, antes a gente baseava muito nisso. Tem tal idade, X óvulos, a chance lá para frente, a probabilidade e tal. Hoje, alguns algoritmos, coisas de inteligência artificial, aqueles óvulos daquela mulher especificamente foram aspirados, são avaliados, são a imagem desses óvulos jogado como se fosse por uma nuvem, por toda uma estatística que se tem em inteligência artificial, e que a gente consegue trazer uma ideia melhor para aquela paciente. Para uma paciente, às vezes, ter 5 óvulos, mesmo que sejam a mesma idade, 5 óvulos dá uma probabilidade, às vezes, para uma outra paciente com a mesma idade, esses 5 óvulos, eles trazem uma probabilidade maior. Então, a gente está conseguindo individualizar e personalizar cada vez mais os tratamentos, tanto na maneira de fazer o tratamento, quanto nas informações que a gente consegue trazer para os pacientes também. Sim. Nesse caso, que a mulher, por exemplo, poderia ter que repetir o ciclo, repete-se também a fase do hormônio ou não? Sim? Sim, repete todo o processo da estimulação, desde o zero, o acompanhamento ultrassonográfico, avaliar o crescimento folicular e uma nova coleta de óvulos. Então, a gente repete todo esse processo novamente. Nesse processo, a mulher vai sentir algum efeito colateral? Porque é muito hormônio, que ela vai estar recebendo. Tem efeitos colaterais parecidos, eu digo assim, parecido com uma TPM, se essa paciente já tem, Claro, tem pacientes que às vezes apresentam nos primeiros dias um pouco de dor de cabeça, mas que podem usar medicação analgésica. Algumas pacientes sentem, um pouquinho de náusea no início ali, iniciando a estimulação hormonal, assim como posso ter os seios mais doloridos, um pouco de desconforto, não é dor, mas um pouco de desconforto, uma sensação de peso mais na região inferior do abdômen por conta até do crescimento desses ovários, Então, assim, são sintomas um pouco mais comuns, diríamos assim, na estimulação ovariana. E traz algum risco, doutor? Praticamente não, O risco maior é de conseguir ter o bebê lá para frente, com aqueles óvulos ali. É claro que nenhum tratamento médico é totalmente isento de riscos, mas hoje as complicações numa estimulação ovariana, uma coleta de óvulos, muito baixo, menos de 1% das coletas ou das estimulações, das coletas que a gente faz, a gente consegue evitar as complicações. Uma complicação que era muito comum no passado, que se chama síndrome de hiperestímulo ovariano, que as pacientes sempre perguntam, vou hiperestimular, vou ter dor, minha barriga vai inchar, tal. Hoje os protocolos, a maneira que a gente usa as medicações, dependente da resposta dela, a gente praticamente zerou o risco disso. Então, com o passar do tempo, as complicações estão cada vez menores. Então, hiperestimulação, sangramento numa coleta, uma torção de ovário, tudo isso, menos infecções, menos de 1% dos casos que poderiam ter alguma complicação. Agora, quanto tempo esse ovário ele pode ficar, esses óvulos, podem ficar armazenados? Às vezes, ela acaba engravidando ali no meio do processo, mas pode deixar eles ali para sempre? A gente não tem, pela literatura, a gente não tem um tempo determinado ali, máximo, que eu possa manter esses óvulos, sendo que a gente tem até relatos na literatura de nascimento após 16 anos de congelamento. Então, a gente não tem esse período limite para manter aqueles óvulos ali. Mas eu estou pensando, basicamente, ali numa mulher que congelou seus óvulos com 35 anos, vamos colocar mais 15 anos pela frente, eu acredito que nesse período de tempo essa mulher vai ter, em algum momento, já pensado um pouco, decidido sobre se quer ou não engravidar. Sim. Às vezes pode acontecer ela ter congelado, não necessariamente depois ela não vai usar mais, ela pode doar, dependendo da idade que ela fez, dependendo, se quiser pode descartar. O óvulo ele dá total autonomia para aquela mulher. Aquela quantidade de óvulos, aquele óvulo é dela, ela faz com aqueles óvulos que ela desejar. Se quiser descartar, pode descartar. Se estiver com um parceiro e está tentando engravidar, não engravidou, então posso fazer um tratamento ali com o sêmen de um parceiro, uma fertilização in vitro. Ou então, estou solteiro e quero engravidar, posso utilizar aqueles óvulos, casais homoafetivos. Então, hoje a medicina reprodutiva, o que no passado era simplesmente tratar um casal
com infertilidade, hoje a medicina reprodutiva tem um leque de oportunidades, a preservação da fertilidade, tanto essa que a gente fala social, que é essa mulher que não sabe se vai engravidar, que vai postergar a gravidez e que tem a indicação de congelar. Nós temos o congelamento de óvulos, que a gente fala uma indicação médica, ela vai fazer uma cirurgia, vai mexer em ovário, ela vai fazer um tratamento oncológico que acaba afetando muito a questão do estoque de óvulos, ela pode fazer o congelamento, os tratamentos mulheres solteiras fazendo tratamento de fertilização in vitro, os casais homoafetivos fazendo tratamento de fertilização in vitro. Então, hoje a medicina reprodutiva tem uma gama enorme de possibilidades de tratamentos e cada vez mais seguros, cada vez trazendo mais informações para aquela paciente ou para aquele casal. Eu acho que cada vez mais inclusivo, desculpa. Não, imagina, mas cada vez mais inclusivo em relação a isso que o Dr. Matheus falou. Eu acho que veio no começo lá, né, as técnicas desenvolvidas para isso, para casais héteros que estavam com diagnóstico de infertilidade, se estendendo depois, acho que para maternidade ou paternidade solo, também casais homoafetivos, e eu acho que mais recentemente vem cada vez mais tomando espaço também em pessoas transgênero. Então, como a gente fala no nosso consultório, né, a gente vê muito, por exemplo, homens transgênero que às vezes, ou antes de iniciar a terapia hormonal, ou às vezes até mesmo já iniciou a terapia hormonal, mas Vinícius, eu não tinha pensado sobre isso, como que eu devo fazer agora? Eu paro a testosterona, começo o processo, quanto tempo que eu tenho que aguardar? Então eu vejo também que os tratamentos de reprodução assistida também englobam cada vez mais isso, cada vez mais acolhendo todos, sabe? O que eu ia trazer é que às vezes a mulher ela já procura de cara um procedimento, por exemplo, congelamento de óvulos, e nesse caminho ela descobre que ela tem uma doença, por exemplo, endometriose. Então ela poderia tratar a endometriose primeiro e nem precisar congelar os óvulos, né? Porque tratando a endometriose, ela conseguiria, por exemplo, engravidar de forma natural. Na verdade, a gente nunca tem, independente de qual seja o tratamento, mesmo que seja a fertilização in vitro, a gente nunca tem como garantir para aquela mulher de que faça esse tratamento e você vai engravidar. Então, a endometriose principal, uma causa muito importante de fertilidade. Teoricamente, tratar aquela endometriose pode potencializar a chance de gravidez, mas não é a garantia. Então, hoje, as indicações, eu vou para uma cirurgia de endometriose, normalmente tem a indicação de congele óvulos antes ou congele embriões antes. Então, um casal pode ser formado embrião e congelar aquele embrião, faça o tratamento, vai ver se operou, passou 6 meses, 1 ano, dependendo do grau, o tempo que a gente vai esperar. Se não vier a gravidez natural, e pode acontecer de não vir, aí ela tem aqueles óvulos ou embriões que foram congelados antes para trazer uma maior chance para ela. E tem algum hábito no dia a dia, até mesmo alimentação, que pode favorecer essa mudança de cenário da mulher? É claro que ter hábitos de vida saudáveis, então prática regular de atividade física, ter uma alimentação mais saudável, é óbvio que isso não só impacta na vida como um geral, como também acaba impactando também em relação à qualidade de gametas, né? Não estamos falando só de óvulos, nós estamos falando qualidade espermática, então acaba interferindo sim em relação à qualidade desses gametas. Então, é ideal que tenha esse preparo antes, às vezes até suplementações vitamínicas, para que a gente consiga ter toda uma avaliação pré-iniciar o tratamento, para a gente não iniciar talvez ali num momento talvez que não seja tão adequado, né? É claro que se a gente for falar em todos os fatores, né, como a gente já havia comentado anteriormente, se eu for falar um fator isolado que vai ter maior impacto, vai ser o fator idade. Mas é claro que a gente tem outras coisas que a gente pode, diríamos assim, olhar para elas para a gente tentar maximizar a chance dali de eu ter óvulos de melhor qualidade congelados, né? Sim. O acompanhamento psicológico é importante também durante esse processo? Importantíssimo, e muitas vezes é um fator negligenciado nas pacientes, tanto congelamento, mas principalmente aquela paciente, aquele casal que está enfrentando a infertilidade. Eu falo que a infertilidade é uma doença cercada de tabus, de preconceitos, e falo que é aquela doença silenciosa, que vai machucando aquele paciente de maneira silenciosa, que geralmente não é algo que a gente fala abertamente sobre aquilo. Então, o acompanhamento psicológico, todo o suporte psicológico é muito importante se eu estou enfrentando a infertilidade, se eu vou partir para o tratamento, e mesmo nas pacientes que estão pensando no congelamento de óvulos. Às vezes a gente vê, parece congelamento de óvulos, não, é algo simples, vai lá, congele os óvulos, mas dependendo de como está, ou quando aquela mulher está fazendo, idade dela, às vezes ela não está fazendo porque ela quer aquilo ali. Pela pressão social, poxa, eu tenho que fazer isso aqui, porque chegou, estou aqui 38, 39, 40 anos de idade, não tenho meu parceiro, ou tenho, a gente não quer um filho agora, e como que vai ser? Então, muitas vezes, não é, eu sonho em congelar meus óvulos, não, eu preciso congelar meus óvulos. E a definição, então, o suporte emocional é fundamental
tanto para congelamento quanto para infertilidade, os tratamentos de fertilização in vitro. E a gente vê, assim, né, pacientes, como não é só na infertilidade mesmo, porque no congelamento de óvulos, eu acho que tem muito isso, né? Nós, como seres humanos, e as mulheres principalmente, acabam se comparando com as outras. A minha amiga fez, a minha amiga teve tantos óvulos. Então, assim, a gente vê muito na prática clínica, assim, por exemplo, às vezes pacientes com 35, 36 anos, que por algumas causas, sei lá, genética ou outros fatores, às vezes chega lá com um quadro de insuficiência ovariana prematura, já assim, com sintomas já pré-menopausa, com uma reserva ovariana, assim, diríamos quase no final, baixíssima, e que essa paciente já tem um diagnóstico ali que, obviamente, não é fácil de receber, já tem na frente, né, ali para frente, toda uma programação que ela sabe que provavelmente não vai ser um único tratamento, ela vai ter vários, talvez, tratamentos, várias estimulações, e que o acompanhamento psicológico é muito importante para essa paciente. Ela não está ali porque ela quer, às vezes ela nem está ali por conta da idade. Às vezes ela está com 31, 32 anos, passando por isso, porque às vezes teve alguém na família que entrou, por exemplo, numa menopausa precoce, ela jamais queria estar ali com 31, 32 anos. Então é muito importante esse acompanhamento no congelamento de óvulos e também, obviamente, ali naquelas pacientes que estão ali nessa tentativa para conseguir engravidar. Eu queria uma mensagem dos dois aí para quem está nos acompanhando. Essa mulher que ainda está com dúvida, que está sofrendo essa pressão social da família e que está chegando próximo dessa idade que é quase ali, né, quando a gente fala, tô com 35 anos, já passei dos 35 e agora o que eu faço? Será que não adianta mais? Doutor Matheus. O que é muito importante é que vocês sempre procurem por informação de qualidade. É fundamental uma adequada avaliação, um adequado acompanhamento com o ginecologista, e essa avaliação da questão reprodutiva é extremamente importante para aconselhamento. A informação, o aconselhamento não é te convencer a fazer um tratamento, mas é te mostrar o porquê de fazer ou não fazer para que você possa tomar uma decisão consciente. E a grande mensagem que eu sempre dou para todas as mulheres, todos os meus pacientes, é que nunca desistam dos seus sonhos. Essa é a grande mensagem. Eu acho que a minha mensagem é, falando principalmente aqui dentro do cenário congelamento de óvulos, esqueçam os estigmas, esqueçam os tabus. Passar numa avaliação com um especialista em reprodução assistida não necessariamente vai dizer que você tem que fazer uma fertilização in vitro, que você tem que congelar óvulos naquele momento, mas procure por informação de qualidade antes de você tomar as suas decisões e poder decidir isso já com essas informações vindas aí de um especialista. Quero agradecer demais a participação de vocês. Queria ficar mais horas aqui conversando sobre esse assunto, que tem muitas dúvidas, né? Mas a gente conversa numa outra oportunidade. Mais uma vez agradecer aos doutores e a você que nos acompanhou. Obrigada também. Se tiver alguma sugestão de tema, alguma dúvida também, pode mandar um e-mail para nós ao saude@jovempan.com.br para rever essa e outras entrevistas. Só acessar o canal Jovem Pan News na internet ou o aplicativo da Panflix para Android ou iOS. E a gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau. Jovem Pan Saúde. Jovem Pan Saúde. Oferecimento Ampla. Muito mais que um plano, um compromisso com você. Isso é Ampla. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.